Oi pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Eu resolvi aproveitar esse espaço para falar sobre um assunto que me afeta tanto como cidadão, como consumidor de cultura e, claro, jornalista e produtor de conteúdo sobre cinema para a internet. Semana passada, o presidente Lula sancionou a nova lei que regulamenta a cota de tela para cinema e TV por assinatura no Brasil. E desde então eu tenho visto uma onda de desinformação e comentários de pessoas que claramente não leram as matérias e não foram atrás de entender sobre o que essa cota de tela significa. Então eu resolvi fazer um vídeo diferente, trazer a maior quantidade de dados possíveis que eu encontrei para a gente poder entender o que é essa cota de tela, como ela funciona e se ela é benéfica ou não para o audiovisual nacional. Juro, a primeira notícia, o primeiro link que eu abri sobre o assunto, o primeiro comentário era: faz o L, só podia ser o Lula comunista. E bem, sinto lhes informar que as cotas de tela existem no Brasil desde 1932. Na época, Getúlio Vargas sancionou uma lei que dizia que deveria se exibir um filme educativo a cada filme de entretenimento exibido nos cinemas brasileiros. Mas a cota de telas, como a gente conhece, foi promulgada em 2001 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época, ela tinha validade de 20 anos. Por isso, ela caducou em 2021, porque o governo exterminador de cultura não fez nada a não ser aquela entrevista maravilhosa sobre o Pum do Palhaço, quem lembra? E aí chegamos em 2023, quando o governo retomou essa política de cotas de tela e definiu a data limite até o dia 31 de dezembro de 2033. Nesse meio do caminho, também foi regulamentada uma cota de tela para TVs e canais por assinatura, mas esse não é o foco do canal. Só estou deixando essa informação aqui para vocês. E, se eu não me engano, essa lei também foi renovada até 2038. Mas vamos lá, afinal, o que são essas cotas de tela? Bom, basicamente todo ano, o governo brasileiro vai determinar para as salas de cinema do Brasil quanto tempo de filmes brasileiros eles têm que exibir. É isso. Essa medida visa garantir a diversidade nas salas de cinema e a distribuição desses filmes que são produzidos aqui no país. E aí entra aqui outros comentários que eu li nessas notícias que eu vi sobre as cotas de tela. Ai, mas não tinha que ter regulação, devia deixar as salas de cinema decidirem o que passar. Ai, acho um absurdo isso, cota para cinema nacional, cinema nacional só tem filme horrível. Sobre deixar as salas de cinema passar o que elas quiserem passar, bem, eu acho que a gente está enfrentando um problema sério, não só com os filmes nacionais, mas como a cadeia como um todo. Grandes lançamentos ocupam quase todas as salas, simplesmente não sobrando variedade nenhuma. Se você não quiser ver aquele filme lançamento, você vai ter que ficar em casa durante aquela semana. A gente tem casos que ilustram bem isso, como o de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, aquele filme que foi lançado no final de 2021, e na semana de lançamento ele ocupou 96% de todas as salas de cinema do Brasil. É um número muito absurdo. E agora, quanto à qualidade dos filmes nacionais, meu anjo, se o seu histórico da Netflix falasse... A verdade é que existem filmes nacionais para todos os gostos de diferentes tipos. Eu dei uma olhada numa tabela da Ancine que tem todos os lançamentos de filmes nacionais de 95 até 2022. Inclusive, eu vou deixar todos os links que eu usei para fazer esse vídeo aqui nos comentários, caso você queira acessar algum deles. Mas bem, os dados no site da Ancine só vão até 2022 no momento que eu tô gravando esse vídeo. E eu contei, foram cerca de 170 filmes brasileiros lançados em 2022. Isso dá uma média de mais de 3 lançamentos brasileiros por semana. Então eu faço a pergunta a você. Quantos filmes brasileiros você assistiu na última semana? No último mês? No último ano? A verdade é que, apesar de proteger o cinema nacional, as cotas de tela ainda são muito falhas. O sistema determina uma quantidade de dias de exibição para filmes nacionais, e não uma quantidade específica de filmes. Então, talvez, se você puxar de memória ou consultar alguns dados, se estiverem disponíveis, você vai ver que desses 170 filmes lançados aí em 2022, sei lá, 10, 15% chegaram na sua cidade, se você mora numa cidade de interior como a minha, por exemplo. O que eu quero dizer é que não dá pra testar a qualidade do cinema nacional se só 5 desses quase 200 filmes foram lançados na sua cidade. Ah, Eugênio, mas aposto que esse negócio de cotas de tela só tem em países comunistas e ou subdesenvolvidos. A verdade é que muitas indústrias cinematográficas internacionalmente possuem algum tipo de cotas de tela. E muitas delas num nível muito mais agressivo que o Brasil.
como a França, que exige uma porcentagem altíssima de produções nacionais no cinema, na TV e também no streaming. Inclusive, esse é um fato importante, o Brasil ainda não regulou cotas de tela para os streamings aqui no país. Tá, Eugênio, mas obrigar os cinemas a passarem filmes nacionais não vai fazer com que as sessões fiquem vazias? Essa é uma pergunta interessante. Eu diria que sim e que não. Primeiro que como a cota de telas não exige uma quantidade de filmes, e sim uma quantidade de horas de exibição de obras nacionais, provavelmente o cinema ou a distribuidora da sua cidade vai escolher os filmes que ela considera mais popular, que vão dar mais público. Então não, na maioria das vezes as salas não vão ficar vazias. Mas a gente precisa entender que existe um ciclo industrial, né? Que o cinema é uma indústria. A gente precisa que esses filmes sejam distribuídos, que as pessoas percebam essa oferta de filmes nacionais, para que elas, então, vão até o cinema e você crie público para esses filmes. E esse público vai render bilheteria, que vai render mais filmes. Atualmente a gente já tem uma boa produção, mas ainda tem dificuldade de fazer essa produção chegar a todo mundo, e no meio do caminho tem essa dificuldade da formação de público. Porque, convenhamos, apesar dessa lei garantir um lugar para os filmes nacionais no cinema, ainda é muito difícil competir com blockbusters de Hollywood, que deve ter tido, 2 vezes o orçamento desse filme nacional só em publicidade. O que dá pra dizer é que o sistema de cotas de tela ainda não é perfeito, mas ele é o primeiro passo pra gente conseguir colocar uma competição saudável nessa indústria. Inclusive, isso aqui é uma opinião minha, eu acho que deveria ter regulamentação para que não aconteça esses casos completamente canibalísticos de filmes de Hollywood, não só com o cinema nacional, mas com os filmes estrangeiros em si. É muito louco, pelo menos pra mim, pensar que um único filme vai ocupar mais de 90% das salas de cinema de um país. Isso é aniquilar a competição. Mas enfim, chegou a hora dos gráficos. Eu vou colocar aqui uns dados que eu encontrei durante essa pesquisa que eu fiz para esse vídeo e que mostram um pouquinho do impacto e da situação atual do cinema nacional. Esse gráfico aqui do site Migalhas mostra a proporção de filmes nacionais e filmes estrangeiros que foram exibidos nos cinemas brasileiros nos últimos anos. E esse gráfico ilustra não só a queda que a gente teve nas produções nacionais depois da pandemia, mas também a queda que a gente teve depois que as cotas de tela foram suspensas. Em 2023, os filmes nacionais representaram menos de 7% dos filmes exibidos nas salas de cinema do Brasil. Agora, no início do ano, a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, lançou o anuário com dados compilados até 2022. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas esse anuário tem vários dados bastante interessantes. Como, por exemplo, esse gráfico que eu vou colocar na tela agora, que fala sobre a evolução do público nas salas de exibição entre 2013 e 2022. Esse em azul mais escuro é a participação do público nos filmes nacionais, e você vê como ela caiu bruscamente ali durante a pandemia. Mesmo comparado com os filmes internacionais, que também caíram, a nossa recuperação está muito mais difícil e muito mais lenta. Aqui tem outro dado do anuário, os 20 filmes mais assistidos no Brasil em 2022. Note que nessa tabela não tem nenhum filme nacional. Agora, se você pega os dados de uma década, entre 2013 e 2022, o Brasil aparece em 4 posições desse top 20, o que é um resultado muito interessante. Tem também essa tabela que eu achei muito interessante, que mostra os filmes mais assistidos em cada país em 2022. Eles escolheram alguns países para mostrar quais foram os filmes mais assistidos naquele país. Como era de se esperar, em muitos desses países, o campeão de bilheteria é um filme de Hollywood. Com exceção da China, Coreia do Sul, Índia, Japão, Rússia e Turquia, que privilegiaram produções de seus próprios países. Inclusive, a China é um caso interessante porque ela é bem protecionista com seu cinema. Lá existe um limite de filmes internacionais que podem ser exibidos no cinema. Não sei direito se é por ano ou se é por semana. Então, alguns filmes ocidentais têm dificuldade de chegar lá. Eu acho uma medida muito radical, mas parece que está funcionando. Agora, se você pega essa tabela aqui, com o ranking dos filmes brasileiros mais assistidos entre 2013 e 2022, tem um dado muito interessante. Desses 20 filmes, 15 são comédias. Não dá pra dizer que o público brasileiro não tem um gênero preferido. Além das comédias, a gente tem 2 filmes baseados na novela Carrossel e 3 filmes patrocinados pela Igreja Universal. Bom, é aquilo que a gente destacou no vídeo inteiro. O cinema nacional não tá no seu melhor momento. Tem essa matéria aqui do Poder 360 que mostra que o rendimento dos filmes brasileiros caiu 17% em 2023. Sendo que já não estava grande coisa por conta da pandemia.
Mas os dados mais atuais da Ancine mostram que isso pode mudar, e eu acho que a chave para virar esse jogo é agora em 2024. Os dados mais atualizados sobre a bilheteria dos cinemas do Brasil esse ano, eu tô gravando esse vídeo no dia 22 de janeiro, esses dados foram atualizados hoje ao meio-dia, mostram que dos 20 filmes mais assistidos no Brasil nessas 3 primeiras semanas, 4 são brasileiros. Isso porque a gente só tá começando, a gente tem chance de ter várias bilheterias arrasa quarteirão através do ano. Inclusive, esse promete ser um ano muito peculiar para o cinema nacional. Estão agendadas para estrear várias continuações de filmes brasileiros que foram lançados nos últimos 20 anos, como O Deus é Brasileiro e O Alto da Compadecida. O veredito final fica com você. Se você quiser, os comentários aqui estão abertos, mas com respeito, por favor. Diga se você é a favor ou contra a cota de telas e explique por quê. Já deixa esse vídeo salvo e compartilha. Toda vez que alguém falar besteira, alguma fake news sobre o assunto, você já manda esse link. E claro, se esse vídeo foi útil para você, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. Se você gostou e quer mais vídeos do gênero, comenta aqui embaixo também. Eu vou adorar ler seu comentário e tento responder todo mundo. E você pode entrar em contato comigo também pelas minhas redes sociais que estão aqui embaixo. Vida longa ao cinema nacional e até o próximo filme.